Olá, boa noite. Boa noite, meus amigos, minhas colegas da grande região aí de Joinville, pessoal aí que acompanha o programa Profissionais de Sucesso. Mais uma vez aqui com alegria, trazendo mais agora um profissional, uma pessoa diferenciada. E você sabe, profissional de sucesso são aquelas pessoas que fazem diferença, tá? Independente da área de atuação. Muitos deles chegam a ser empresários e muitos deles nasceram até com essa vantagem. Hoje a gente traz aqui para você uma pessoa muito especial da nossa querida cidade de Joinville. Nós vamos conhecer um pouquinho mais. É o Adriano. Olá, Adriano Bornstein Silva. Adriano Silva. Bornstein. 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 Isso é coisa de alemão, provavelmente. Sim. Meu tataravô, ele é um imigrante, inclusive está lá no cemitério dos imigrantes ainda, e ele veio de Dresden, da Alemanha, com esse sobrenome Bornstein. Veio de navio. Exatamente. Naquele tempo que levava 4 meses para chegar. Com certeza. A história foi bem penosa. Não foi fácil chegar aqui. Foi um dos fundadores da cidade de Joinville. É verdade. Pois é, Adriano. Vamos fazer o seguinte, já que citamos a Alemanha, essa tradição alemã da nossa querida cidade de Joinville, mas você não nasceu na Alemanha, você nasceu aqui. Eu sou joinvilense. Joinvilense. Seus pais também, provavelmente? Então. Meus pais também. Meu pai, o Ney e a Karen nasceram aqui. E para quem não sabe quem é o Ney e a Karen, eles são os que deram sequência ao teu avô de trabalho. O meu bisavô começou com a empresa, então eu sou 4ª geração. 4ª já? Rapaz, diz que quebra na 3ª? Pois é, ainda bem que a gente... Isso foi competência do meu pai e da minha mãe, né? Opa. Que conseguiram passar aí uma empresa para a 4ª geração. Você é filho do Ney. Isso. O Ney e o Sérgio Silva é teu tio. Isso. Ele é irmão do Ney. Irmão do Ney. Irmão do Ney. Isso. Tá certo. Só pra gente equacionar aqui, o pessoal de casa tá ligando com quem a gente tá falando. Tu sabes que talvez lá no fundo tenha parentesco, porque a minha mãe era Augusta da Silva Machado. Meu Deus, se todo Silva for parente, cara, nossa senhora, a gente enche os centro-eventos num almoço de família. É isso aí. Mas eu acho que são tudo gente boa. Tudo gente boa. Muito nome bom, hein? Tem alguns que estão na cadeia, né? Que não é bom falar, né? Mas... Eles erram, né? Mas tinha uns pilotos, Ayrton Senna da Silva, né? Então também tem boas referências, né? Pois é, Adriano. E me diz uma coisa, você nasceu aqui em Joinville, mas você vem de uma família mais tradicional. A gente sempre costuma entrevistar pessoas que vieram lá do meio do mato, sem nada na mão, e as pessoas dizem, ele realmente é um vencedor. E o Adriano é aquele cara que nasceu já numa situação mais confortável. As pessoas dizem, é mais fácil. Bom, Adriano, quando você foi estudar lá no primário, já provavelmente já tinha barreiras, né? Já tinha barreiras. Esse ali é o filho dos caras lá da drogaria, lá do laboratório, já tinha isso. É óbvio, né, que a nossa família é bastante tradicional, muito tempo conhecida. Eu não posso de jeito nenhum reclamar da minha infância, da minha adolescência, mas a disciplina na casa dos meus pais sempre foi algo muito sério. Né? Então eu falo assim, ok, nasci em berço de ouro, como muitos gostam de falar, né? Então, nasceu com toda a condição, mas a exigência que nós tínhamos dentro de casa, de notas altas, de estudar, era muito forte. E talvez isso tenha criado filhos hoje que têm disciplina para o trabalho. Por exemplo, eu estudava de manhã no Colégio Bom Jesus, que é um colégio bastante forte, e à tarde, das 2 horas em diante, eu tinha aulas complementares. Então eu nadava quase 3, 4 horas por dia, que fazia parte do time de natação de Joinville, depois saía dali, pegava a bicicleta, ia para aula de inglês, aula de alemão. Então, na verdade, o meu tempo livre era final de semana. Durante a semana era tempo de estudo, né, e esportes e atividades complementares. Sempre foi assim, infância e adolescência. Você nadou com o Eduardo Fischer, então? Sim, o Eduardo Fischer era meu calouro. Exatamente. Tá vendo, Eduardo? Pô, não dá para dizer que eu ensinei ele, mas que ele passava rápido da gente, passava. Mas ele sim, eu era o veterano e ele era o calouro. Bons tempos com o Ricardo lá no tênis. Exatamente. Foi uma referência aqui para nossa cidade de Joinville. Né? Foi uma referência. Muito legal. Muito determinado, né? Eu acho que o Eduardo ele tinha uma coisa que era
que era muito forte dele. Eu tenho uma cena dele, assim, de ele tendo câimbras no treinamento e ele puxar a perna, assim, e bora para a água, ele, assim, muito determinado a vencer, a conquistar. Então, não é à toa que chegou onde chegou, porque ele tinha essa pegada muito forte. Vamos trazer ele um dia aqui, porque hoje eu acho que ele é advogado, se eu não me engano. Tá advogando o homem. Se eu não me engano, ele está lá, sei até onde ele está. Me diz uma coisa, Adriano, nessa tua trajetória de moleque, como você fala, a vida firme, eu acho que isso é fundamental. Aliás, eu tive a felicidade de assistir uma palestra do Isamitiba, né? E onde ele falava, né, sobre a educação dos filhos, porque existe um defeito, não sei se essa é a palavra certa, é que a gente cria os filhos para ser príncipes. Essa é a teoria do Isamitiba que eu concordo, que é um grande erro dos pais, né? Então a gente enxerga você falando dos teus pais que não construíram isso em você. Você diz obrigado aos meus pais porque fizeram com que você... Não teve isso em momento nenhum lá em casa. Essa coisa, inclusive eu acho que a inspiração dos meus pais era o exército, porque a casa dos meus pais é na frente do 62BI. Ah, bom. Então a gente até chamava a minha mãe de sargentona, ela veio a sargentona. Imagina, a mãe de 3 meninos, a diferença de 1 ano de idade para cada um. Era rédea curta ali, entendeu? Então assim, a gente sempre foi muito disciplinado, né? Muito cobrado em educação e tudo mais. E isso é fundamental, né, que eu acho. Nunca deixaram a gente se sentir diferente ou privilegiado com uma condição que a gente tivesse. Ou seja, você não foi educado para ser príncipe. Não. Para a vida. Exatamente. A vida é dura, ela é real, quer tenha dinheiro ou não tenha dinheiro. Exatamente. E essa foi uma das... Então eu recomendo, quem quer ver um livro do Isamitiba, não ganho nada divulgando ele, mas eu assisti a palestra e achei muito interessante. Até porque a vida de empresário no Brasil, ela não é fácil não, ela é bastante sofrida, porque a gente tem... Quantas crises o país já passou? Então não foram poucas as vezes que na mesa de almoço eu vi meu pai chorar, entendeu? Que ia ter que demitir pessoas, ou que ia ter que fazer uma redução de despesas, ou não sabia como sair daquela situação. Então assim, isso é muito comum na mesa de empresários. Né? E o meu pai e minha mãe nunca deixaram então a gente ficar vislumbrado, porque nós tínhamos um patrimônio naquele momento, mas o futuro a gente nunca sabe, porque você ter uma empresa hoje não significa que amanhã você vai tê-la. Olha quantos exemplos de empresas que desapareceram. Sim. O custo do Brasil é muito alto. Exatamente. Né? Muito alto. Então hoje você está bem, amanhã você pode estar completamente na lama. Se você perder uma empresa... É algo que te suga, é um buraco negro, porque ela vai à falência e ela carrega todo o teu patrimônio junto. Então, é algo realmente que tem que ser muito bem tratado em família. E isso eu acho que meus pais fizeram muito bem. Por isso que eles nunca deixaram a gente achar que tinha vida ganha ou que estava tudo certo. Porque eles sabiam que um dia esse bastão ia ser passado adiante, e se a gente entrasse com essa visão de que é tranquilo, talvez a gente não daria conta de dar sequência no negócio. E a empresa, quando ela é familiar, principalmente o patriarca, aquilo ali é um filho dele. É um filho. Quer dizer, acontece alguma coisa errada na empresa, é como se estivesse acontecendo alguma coisa errada com o filho. Ele sofre muito. Total. Ele sofre muito. E você teve essa felicidade de perceber esse carinho pela empresa que os teus pais tinham. E essa educação, isso é muito interessante. Porque quando a gente, no caso do Laboratório Catarinense, é uma empresa de 74 anos, ano que vem faz 75, isso é praticamente o nosso sobrenome. Muitas vezes, quem é o Adriano? O Adriano do laboratório, o Ney do laboratório. Então isso acaba sendo uma referência de vida tua. Sim. Ele é muito, muito mais forte. O Silva desaparece e aparece o Catarinense. Não é uma coisa, não é um negócio que tu fez hoje, amanhã, então eu vendo e pronto, tá livre. Não, faz parte de todas as gerações, né? E não só nossa, como de funcionários também. Tem um menino lá dentro da empresa que o bisavô dele trabalhou dentro da empresa, o avô dele, o pai dele é o gerente financeiro da empresa e ele entrou agora. Ele também é 4ª geração de uma família que tem o Laboratório Catarinense como sua referência. Então não é só nós que somos donos que temos isso como referência, são famílias inteiras que viveram ou vivem, né, com a empresa. Certo. E me diz uma coisa,
você fez o ensino fundamental no Bom Jesus, depois fez o ensino médio também lá, provavelmente. O médio também lá. E aí depois você partiu para mais alguma coisa. Normalmente... Eu queria ter feito vestibular em Floripa. Eu por exemplo, tive que me ferrar, fazer primeiro um profissionalizante, depois um técnico, depois um superior. Eu fiz Você conseguiu o salto direto. Eu quis fazer Floripa, mas minha mãe disse, não, você vai fazer em São Paulo, porque lá é mais sério, não sei o que, nada de praia para ti. E aí eu fui fazer faculdade em São Paulo, fiz Mackenzie, eu passei na PUC no Mackenzie, daí eu escolhi o Mackenzie, na época que gostei mais assim da metodologia deles, na época. Então eu fiz administração de empresas no Mackenzie e foi uma experiência muito legal, porque eu morei sozinho em São Paulo, né, o primeiro ano sem carro, nada de Uber na época, não existia isso, então andar de ônibus de lá para cá, então foi uma experiência fantástica na minha vida, né, de você realmente sair da casa, da estrutura que você tem tudo. Pô, em Joinville a gente tem casa no centro, eu fazia tudo de bicicleta, né, ou a mãe levava, o pai levava, né. E lá não, de repente está sozinho naquela selva de pedra, São Paulo. Foi muito bom como crescimento pessoal. Com quantos anos você foi para São Paulo? Com 17 anos. Ah, garoto novo. Porque eu me formei no Bom Jesus já com 17, então eu já passei no vestibular logo em seguida, então eu era menor de idade lá em São Paulo. Né? O primeiro ano todo com 17. Certo. Né, de faculdade. Principalmente uma família sólida igual a de vocês, ficar fora assim é uma invertida grande, né? Uma invertida grande. E na época, hoje em dia tá caro também, mas na época era super caro o voo, então eu tinha uma passagem por mês só, então para eu conseguir vir mais vezes, então eu vinha de avião para vir mais rápido e voltava de ônibus para demorar mais. Aí, né, eu fazia isso daí para garantir o meu tempo aqui, que imagina, é bem a época que tu tá com teus amigos, saindo em festa, né, balada e tudo, então eu sofria assim no sentido da distância. Não tinha WhatsApp, não tinha celular, era uma coisa que estava começando, né? Então assim, cara, era distante São Paulo, entendeu? Isso nós não estamos falando de muito tempo. Meu tempo era pior. Meu tempo era pior. Muito bem. E me diz uma outra situação. Você lá fez a faculdade de? Administração de empresas. Administração. Não tinha, né? Tinha que enxergar o todo. E esse é um ponto legal na minha vida, porque eu era um garoto muito tímido e eu gostava muito da parte de biologia. E minha mãe entendeu disso, minha mãe é enfermeira de profissão. E ela ajudou a montar um laboratório que eu operava sapos em casa. E eu ia fazer, então, medicina. Né? Ela me ensinou como o preparatório. Vamos fazer uma cirurgia para Mas eu, no fundo, me apeguei aos sapos, dei nome para os sapos e acabei abandonando o hospital de sapos. Né? E aí eu entrei no Grêmio Estudantil do Colégio Bom Jesus e lá eu adorei trabalhar com pessoas nessa coordenação de trabalho. E ali eu tomei a decisão de não fazer mais medicina e fazer administração de empresas. E depois eu fui matar minha vontade da medicina, foi quando eu entrei no Corpo de Bombeiros e me formei socorrista. Certo. Então hoje esse meu lado de medicina está dentro da ambulância do bombeiro. Né? Mas você embarca na ambulância do bombeiro e sai a fazer atendimento? Sim. 16 anos já. 16 anos, quartas-feiras à noite, geralmente. Eu me formei lá, eu fiz o curso, eu tinha 24 anos. Sim. Né? Então, aí me formei, fiquei um ano como bombeiro, então o bombeiro que apaga incêndio, resgatista, só que eu queria ambulância. Daí veio o curso de especialização, aí fiz a especialização para ambulância e desde então meu plantão é na ambulância. É a minha paixão, adoro, para mim foi um desenvolvimento de autoestima muito grande, eu pertencia a um time, porque eu até brinco isso, eu falo, e quem já me conhece já sabe que é meio piada, eu não sabia jogar futebol. E não jogar futebol no país do futebol, cara, quantas festas de criança que eu era convidado e era na quadra de futebol, e tu faz o quê naquilo? E aquilo foi pegando e foi criando uma falta de pertencimento de grupo. E o bombeiro preencheu isso para mim. Certo. Então, para mim, foi um desenvolvimento pessoal, Adriano. Tanto é assim, eu até falo, na formatura do Mackenzie, eu me formei porque eu estava fazendo nada mais que a obrigação. Eu tive sempre as melhores condições para estudar, eu tinha por obrigação fazer uma boa faculdade e me formar. Mas um bombeiro, quando eu me formei,
que era todos os domingos durante um ano inteiro, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Então, quando eu me formei, eu chorei. Aquilo lá foi uma conquista totalmente pessoal. Tu tá lá se dedicando, teus amigos tudo embalado sábado à noite, sim. E eu não indo porque eu tinha que acordar cedo, fazer o curso. Então, assim, aquilo foi uma conquista muito grande. Você sabe que tem uma pesquisa, né, a nível Brasil, onde se pergunta, né, a confiança das pessoas. Né? E primeiro, é lógico, que é os pais. E aí aparece quase que empatado o professor e o bombeiro. Então o bombeiro ele é uma referência na sociedade, da confiança. E depois que vai aparecer a polícia e outros membros da sociedade. Mas primeiro é sempre a família, né, os pais. Na maioria, porque tem gente que não confia nos pais também, infelizmente. Tem pais também que não merecem, às vezes deveriam, mas não correspondem. Mas na sua escala, o bombeiro está ali entre os isso é mundo, né? A gente não está falando aí só de Brasil, mas realmente é. E a profissão do bombeiro é uma profissão muito linda, né? Porque você é chamado nos momentos mais difíceis do ser humano. E você é uma resposta para aquele momento. Então, a experiência que eu tive e tenho ainda dentro da ambulância, eu falo que assim, é um crescimento pessoal muito grande, porque você consegue ver o ser humano no seu estado talvez mais cru, né? No seu momento mais vulnerável. Sim. Né? E ali você é a resposta, a primeira resposta, é a primeira chance de sobrevida daquela pessoa, é o teu time que está ali. Eles entregam tudo para você. Você decide a vida deles ali. Exatamente. Porque eu sempre digo, né? Na administração, uma das referências sempre saber avaliar a prioridade. Então o bombeiro é um exemplo disso. Ele chega lá, tem um que quebrou o braço, tem outro que cortou uma veia fatal, tem outro que está... Ele tem que chegar lá e ele tem que dizer, esse aqui eu vou ter que botar plano 1, plano 2, plano 3, A, B, C, né? E ele vai ter que arriscar. Então na administração, tenha como exemplo justamente a atitude de um socorrista. Perfeito. Porque aí você não vai estar trabalhando errado o processo. Né? Esses dias a gente até fez um curso de liderança do catarinense dentro do Corpo de Bombeiros, que eu quis mostrar para eles o quanto o processo é importante dentro da empresa e como o processo é importante dentro do bombeiro. Por exemplo, aqui no Corpo de Bombeiros de Joinville, todo dia às 6h30 da manhã é feita a troca do time. O time que estava à noite Sim. entra o time do dia. O time que está saindo fez a revisão para deixar todo o equipamento pronto, mas o time que está entrando vai fazer a mesma revisão. Sim. Quando ele for sair, final da tarde, para passar para o time da noite, ele vai fazer a revisão de novo. E o time que está entrando vai revisar de novo. Então liga o caminhão, vê todos os equipamentos e tudo. Porque no momento de uma emergência, quando você é necessitado, você não tem mais o tempo da retaguarda de você ver se você tem ou não o equipamento certo. Você tem que estar pronto. E dentro da empresa, uma empresa, ela também é feita por processos. Se cada um seguir aquilo que está dentro da organização, você melhora. A empresa pode crescer, por exemplo, de forma mais organizada, sustentada. Então, o processo, ele é fundamental. Com certeza. Então, por exemplo, se eu vou daqui, vou dar um plantão num bombeiro voluntário do Chile, ou, por exemplo, lá em Nova York, o protocolo de atendimento deles é igual ao de Joinville. Eu vou chegar lá, eu vou fazer a mesma atuação, mesmo eu não sabendo falar inglês, por exemplo. Sim. Posso ir para o Japão, sem falar Japão. Eu vou saber atender e fazer atendimento, porque o protocolo é o mesmo. Legal. Padrão mundial. Padrão mundial. A ambulância é ajeitada de forma mundial. O papo tá bom, Adriano, mas avisaram aí que tem um intervalo e a gente vai parar para tomar uma água. Essa água é linda água aqui da Serra de Campo Alegre. Opa, coisa boa. Vamos tomar um golinho aí e voltamos em seguida para conversar mais com essa fera aí, o Adriano Silva. 2 minutos e a gente volta. E já estamos de volta. Aqui Profissionais de Sucesso é assim, é rapidinho o retorno. E nós estamos aí hoje falando um pouquinho de Adriano Silva, ele que é um empresário aqui da grande cidade de Joinville e de muito sucesso.
e que teve a felicidade de herdar um pouco isso da família e também a cobrança da família. Contava ele, né, no primeiro bloco, que nasceu em Joinville, mas que lá os seus avós e por aí vieram lá da Alemanha, de tudo quanto é lado do mundo. Mas o Silva é brasileiro. O Adriano é um jovem, tá, administrador, mas que não teve vida fácil. Tá? A família disse, ó, aqui não é príncipe não, aqui, ó, trabalhar. E é isso que a gente vai continuar conversando então com o Adriano, que nos dá a alegria de estar aqui nessa noite de sábado, nessa entrevista. E Adriano, continuando a tua história, formado em administração, não contente, foi buscar mais uma pós. Já estava atuando dentro da empresa, fez administração, veio para dentro da empresa. Eu comecei trabalhando em São Paulo, numa agência de marketing que trabalhava pro Catarinense. Então, com 19 anos, eu comecei a trabalhar. Você estava estudando lá? Eu estudava em São Paulo e trabalhava. Por tabela para a empresa? Por tabela para a empresa, já. Então, eu ali, por exemplo, trabalhei durante 4 meses no programa H do Luciano Huck, né? Você lembra da tiazinha? Você quer, né? Então eu ia lá, fazia propaganda e tudo. Tu saía com a tiazinha. Não. Pô, na época eu era um piar pra ela. Brincadeira, vou arrumar uma separação. O que esse estagiário quer? Brincadeira vale no programa. Não, imagina, ela nem olhava pra mim. E aí eu trabalhei, fiquei em São Paulo, me formei, vim pra cá. E aí eu entrei no curso de pós em marketing pela FGV, aqui em Joinville, pela Unisusesc, né? E aí eu já comecei na área de marketing como assistente de marketing, né, dentro da empresa. Na aí verdade, já uma dúvida que eu tenho aqui, vou tirar no ar. Drogaria Catarinense e Laboratório Catarinense. São empresas diferentes, né? São empresas de donos diferentes. Ah, donos diferentes? Na verdade, o seu início foi até meados da 3ª geração, era de um grupo só. Então foi meu bisavô fundador, né? Meu avô filho único herdou o grupo, aí minha mãe e meu tio acabaram herdando também, e quando, no meio da gestão deles, eles decidiram separar o grupo acionariamente. Então hoje a relação familiar é ótima, não existe, né? Muitas pessoas, é um caso aí de divisão, mais uma família que se briga. Muito pelo contrário, né? Nós temos uma relação fantástica com os primos, com os tios. Quer dizer, é família. É família, então a relação familiar sim existe. Agora, a relação de empresa são acionistas diferentes, certo, e negócios diferentes. Então, a Drogaria Catarinense é um grande cliente do Laboratório Catarinense. E vai fazer 100 anos? Fez 100 anos? Fez 100 anos esse ano. 100 anos. Coisa linda. 100 anos. O laboratório 74. O laboratório foi criado para suprir alguma coisa da drogaria. O meu bisavô começou a produzir produto dentro da drogaria. Aí, em 1945, na Segunda Guerra Mundial, saiu uma lei nacional dizendo que não podia mais ter essa prática. Que quem produzia tinha que ser laboratório e quem vendia tinha que ser loja. E aí ele abriu o laboratório. Então ele comprou alguns laboratórios da região, por exemplo, o laboratório Bettiger, que veio o bálsamo branco, o laboratório Raoliveira, que veio o camomila Raoliveira. Então, alguns produtos super tradicionais que a gente tem hoje em linha veio. O bálsamo branco é muito bom. É excelente, é um produto que vende muito bem. Olha. Ainda, né? Você vê, é um produto super antigo, ele era até mais antigo que o catarinense. A camomila, ela é de antes de 1900, a data dela. Eu não era nascido. Então, aí o meu bisavô, ele era um cara muito empreendedor, né? Ele construiu várias empresas nasceram desse grupo catarinense, e uma delas foi o Laboratório Catarinense. Legal, tá aí. Então, na real, hoje é praticamente como se eu fosse segunda geração de uma primeira, porque o meu pai e minha mãe acabaram se tornando 100% donos do laboratório, e eu e meus irmãos, então, somos quase segunda geração. Por exemplo, eu não tenho primos no negócio, né? Não tem como, muitas vezes o cara é 4ª geração, aí ele tem um monte de bisneto. Sim. No nosso caso não, no nosso caso mais fechado. Mais fechado. Mas é interessante, essa é uma dúvida que eu tirei no ar, podia ter perguntado até fora, mas é bom que o povo também Não, é ótimo, e realmente as pessoas confundem mesmo, mas a família, sim, família Bornchen, né? Que é a ligação, mas como o negócio é separado. Meu tio e os meus primos e minha tia são donos de 100% da drogaria, Grupo Clamed,
e a minha mãe, meu pai e meus irmãos somos donos de 100% do laboratório catarinense. Que legal. E aí a gente segue o papo, porque eu dei uma quebradinha aí, eu quebro às vezes aqui a regra da entrevista, né? Voltando ainda à tua, eu levei para a empresa, mas isso era o terceiro bloco. Essa tua trajetória na área de marketing, caramba, por que tu foi para marketing? Quando tu tinhas toda uma tradição na família de gestão, uma empresa pronta, por que tu foi se meter na área de marketing? Por que eu fui meter na área de marketing? Foi meio que por acaso, eu estava em São Paulo, né, e essa agência trabalhava, então eu comecei a fazer um estágio lá e comecei a gostar da atividade, aquilo me encantou. E o Mackenzie é administração de empresas, mas ele é especializado em marketing. Então eu me lembro que muitas aulas eram sobre marketing. E eu achei muito legal, porque o marketing ele não é publicidade e propaganda. O marketing é você fazer a gestão do teu produto, do teu negócio, para o consumidor final. Então você pensar como se vai atender uma necessidade do consumidor final. E isso, quer queira ou não, é fundamental no processo de administração de uma empresa e principalmente de um negócio como o laboratório. Porque nós temos produto final. A gente produz o medicamento que vai ter o público final. Certo. Então, se eu não tiver essa visão de marketing, de vendas, né, eu possivelmente não vou conseguir ser um bom administrador. Você foi feliz na colocação, eu coloquei direto, eu digo, acho que ele vai dar no meio certinho. Existe um grande problema, Adriano, que o pessoal acha que marketing é divulgação, que marketing é publicidade. Marketing vem de mercado, isso, né? De negócio. Isso, exatamente. É isso que a gente prega o tempo inteiro. Exatamente. Falou em marketing, é mercado, é negócio. Isso. Tá? Então, essa visão que você trouxe, por isso que eu questionei, porque eu já imaginava que você vinha com isso. Eu tenho que entender o meu cliente para fazer o produto chegar a ele. É perfeito. Né? E isso é marketing, isso é entender de mercado. Eu sou favorável, na minha opinião, eu acho que todos deveriam sair do ensino médio e pelo menos todo mundo ter 1 a 2 anos de business, por exemplo, certo. Negócios. Tu vai fazer medicina, não importa, em algum momento tu vai administrar a tua clínica, né? Então, em qualquer momento, todo profissional vai estar administrando o seu bolso e vai estar tratando com pessoas. Certo. Né? Porque o paciente é um cliente. E o marketing é exatamente isso. Se eu não me colocar no lugar do meu cliente, entender o que ele deseja, o que ele necessita, eu não vou entregar direito o produto. Isso vale para qualquer negócio. Qualquer negócio. Então, eu sou super favorável de que todos tivessem a visão de marketing. Porque ela não está ligada só a propaganda e publicidade. Sim, propaganda e publicidade é uma ferramenta que o marketing vai utilizar para divulgar o seu produto. Exato. Né? Mas, acima de tudo, o teu produto até tem os 4 P's do marketing. Né? E esses 4 P's é que são o fundamento, que é o produto em si, o preço desse produto. A gente fala a praça, que é como eu vou levar o meu produto até o consumidor final. E a propaganda, como que eu vou fazer o meu consumidor final saber do meu produto, do meu serviço. E se a tua propaganda não tiver os 3 primeiros P, foi tudo de água abaixo. E vai embora. Tanto é que a propaganda é o último P. É o último P. Não adianta. Se não tiver um produto bom, se ele não tiver com preço adequado. Não, vou pegar essa xícara aqui. Não. Ela é ótima, ela tem todas as qualidades, mas ela custa R$1.000. Adianta? Não vai adiantar, porque talvez o público não vai entender que ela vale R$1.000. Isso. Agora não, eu cheguei com preço adequado, com valor certo. Aí, como que eu vou chegar para o consumidor? Eu vou vender em loja, eu vou vender via internet, eu vou vender porta a porta. Isso é a forma como eu decido como o meu produto vai chegar. Né? E por último é a propaganda. Se eu decidir fazer online, é um jeito. Se eu decidir fazer em loja, eu vou estar talvez numa rede de televisão, sim, fazendo propaganda. Então, é uma sequência de trabalho. Né? E muita gente perde o seu negócio porque não para estudar o marketing do seu negócio. E todo negócio precisa de marketing. Todo negócio. Com certeza. Aqui a TVBE, a TVBE vem passando por um processo gigantesco de avaliação desse cenário. E aí existe um outro ponto, né? Não basta você, gestor, entender. Você tem que preparar a tua equipe para que eles se envolvam. Perfeito.
E você foi feliz em dizer, no Brasil, eu até questionava um dia em um projeto sobre empresas onde, para você atuar dentro de uma empresa, num equipamento, né, onde tem um equipamento que custa 500 mil reais, 1 milhão de reais, todo automatizado, você exige só o ensino médio. Esse cara não é obrigado a entender nada de eletrônica, nada de programação, é só o ensino médio. E a lei aceita que ele trabalhe nessa situação. Tá? Mas em alguns países do mundo, não, você tem um processo para chegar até ali. Isso. Tem empresas que dão um pré-treinamento, uma preparação, mas algumas não, o cara vem e vai direto. Então, os riscos de acidente, por isso os acidentes no Brasil têm um coeficiente elevado, porque as pessoas não... No ensino médio, antigamente tinha tal do IPT, Iniciação para o Trabalho, que dava pelo menos uma sensibilidade para as pessoas entender, tem que trabalhar na vida. Não é só estudar também, eu tenho que unir teoria prática. Isso. Então, esse buraco que você falou no marketing, falta em outras áreas também, é importante destacar, mas aquilo que você falou no setor de marketing, eu que brigo em cima de marketing, né, dentro da Assesoritec, dentro da TV, onde eu ando, né, a gente fala muito, né, pessoal, marketing é muito mais. E as pessoas, não, bota isso aí, divulga que o povo vai achar. Não adianta nem pintar de vermelho, não adianta. Então, é essa conotação que a gente tem que ter e é interessante discutir esse assunto dentro de escola mesmo. Para que as pessoas, quando chegam na empresa, tenham competência para trabalhar no equipamento, sabendo o que estão fazendo. Exatamente. E no setor administrativo é fundamental. Muitas empresas, o setor administrativo não conversa com o comercial. Eu vou dar um exemplo, né? Dentro do Laboratório Catarinense, o que a gente faz? Desde 2012, quando assumi a presidência, eu reúno todos os colaboradores, todos, da zeladoria ao presidente do conselho, que é meu pai, na sala, e a gente passa todo o planejamento de marketing da empresa para o ano. Todo. Porque de nada adianta eu ter um grupo pequeno falando em marketing e daqui a pouco eu recebo o meu cliente na empresa e o meu cliente é destratado lá na portaria. Um exemplo bobo. Mas tudo aquilo que tu fez, que você atraiu o cliente, você perdeu lá no oi na portaria. Exatamente. Né? Então, a ação de marketing está muito correto quando tu fala assim, o time todo tem que pensar. Né? É uma ação conjunta. Eu sou suspeito a falar, porque a minha formação é lá de torneiro mecânico, né? Tive que começar lá usinando peças e não me arrependo de nada da vida. Mas hoje eu sou apaixonado por marketing. Pena que a gente se envolve em tantos projetos e não dá para dar toda a ênfase de preparação. Mas é negócio, é fundamental na empresa, é fundamental. E se pega empresas, por exemplo, os Estados Unidos, os americanos, eles foram os idealizadores do marketing. Dali surgiu o marketing. E se a gente vê como as empresas americanas se utilizam da ferramenta do marketing, você começa a perceber o quanto isso é forte num negócio. E hoje a gente já fala no marketing científico, nada de achismo, tudo com números, porquê de você fazer aquilo, tudo com pesquisa qualitativa, quantitativa, para você tomar uma decisão sobre uma fundamentação científica, com números. Aí você passa a ter um marketing realmente profissional. Tem muita gente também que diz que faz marketing, mas é um achismo. Eu acho. A chance de errar é muito grande. E o dinheiro não dá em árvore. Exatamente. Independente do tamanho da sua empresa, o dinheiro faz falta. Se ele desaparecer, ele faz falta. Isso aí. Então tem que ter medidores, né? E trabalhar em cima dos números. É o lado científico que você fala. E essa tua trajetória ali dentro da empresa, você veio para dentro da empresa com quantos anos efetivamente dentro do laboratório? Com 21 anos eu me formei, e aí com 20 anos eu estava já morando em Joinville e trabalhando na empresa. Tu já veio? Não quis ficar em São Paulo? Não me adaptei à cidade, cara. Não. Eu queria voltar correndo para Joinville. Não dá, essa cidade aqui é maravilhosa. Não, eu sou suspeito de falar, adoro Joinville, e a gente tem aqui um privilégio, uma posição geográfica privilegiada, quem gosta de serra, quem gosta de mar, quem gosta de montanha, né, e gosta de praia, enfim. E o povo de Joinville também, né? É um povo empreendedor, a gente tem uma cidade com uma estrutura de cidade grande, já que tem aeroporto, tem shopping, tem tudo mais, mas com cara ainda de cidade pequena, que ainda você se movimenta de certa forma
bem mais fácil do que para quem morou em São Paulo. Pô, eu fiquei uma vez 3h30 preso em cima do viaduto do famoso Minhocão lá em São Paulo. 3h30 eu não ia nem para frente nem para trás. Então, desespero, né? São Paulo eu adoro São Paulo, eu me sinto bem em São Paulo hoje. Mas São Paulo é muito bom, final de semana, um feriadão. Agora, o dia a dia de São Paulo é difícil, você perde muito tempo no trânsito, muito tempo. Eu te confesso, eu vou lá e ando de metrô. É uma pena que a linha não é tão extensa assim, mas é ótimo, né? É ótimo. Eu, quando eu posso, vou por baixo da Imagina, eu morava perto da Avenida Paulista e eu trabalhava na Lapa, eu tinha que atravessar São Paulo, e para lá não tinha metrô, então eu tinha que ir de carro. Eu levava 40 minutos normal, sem trânsito. Pegava trânsito, era 2 horas, fácil, dá, né? Todo dia para ir e para voltar. Aí não dá, né? Aí não dá, isso não fecha. E aí você veio para Joinville, atuou na empresa. Vamos te botar agora dentro da empresa. Você entrou se envolvendo nessa linha do marketing e você disse que em 2012 você chegou à presidência. Né? A gente fala, né? É filho do dono, é tradicional ser presidente. Mas você atuou, vamos botar aí, mais de 10 anos dentro de outros setores dentro da empresa. Eu comecei como assistente de marketing. Na época tinha um diretor de marketing, um grande profissional do mercado farmacêutico, e ele disse, não, você vai começar como assistente de marketing na área de inteligência de mercado. Então eu era a pessoa que estudava os números para gerar números para o marketing. Então eu não era da turma que bolava projeto, eu entregava, você coletava informação para entregar para o pessoal do projeto. Aí depois eu dei mais um salto que daí foi para a gerência de produtos, então eu tinha alguns produtos que me pertenciam e aí eu tinha que bolar estratégia para aquele produto, que daí envolve já com a equipe comercial, preço. Aí você começa a trabalhar os 4 P's de marketing. Aí depois gerência de marketing, então que daí eu já coordenava o trabalho dos gerentes de produtos. Aí depois diretoria de marketing, né? Então eu era responsável pelo orçamento da empresa, do marketing, né? Aí depois diretoria comercial, então eu assumi a área comercial e para mim foi um grande desafio, porque eu era uma pessoa tímida e o comercial exige de você, né, uma postura, você viajar, você conhecer a pessoa, falar, ser desinibido. Então para mim foi um desafio pessoal muito grande. Viajei o país todo, conheço praticamente todos os estados brasileiros, né? Foi muito legal esse lado de eu conhecer farmácias em tudo quanto é canto, foi muito bom. E aí, depois, não me engano, acho que foi 2010, o meu pai me passou a vice-presidência, que daí eu comecei a atuar um pouco na área de recursos humanos, comecei não a coordenar diretamente, mas eu entrava em temas e levava para ele para a gente tomar a decisão meio que em conjunto já. Certo. E 2012, então, foi quando ele disse, olha, de agora em diante, o meu filho é o presidente no dia a dia. 2013 é quando a gente vai fazer a assembleia para passar documentalmente a presidência, mas 2012 eu já passei a sentar na cadeira como a pessoa que ia conduzir o negócio. Você tinha quantos anos? 30 e... estava com 33. 33? Né? Isso. Uma idade boa. Eu comecei a assessoria técnica com 32. Então, a idade, chegando na idade do Cristo, tá você com vai... gás todo, com vontade, né? É a idade boa, não, a idade fantástica. E nessa, o que a gente percebeu, Adriano, é interessante porque você descreveu uma escada da vida. E é o que eu sempre falo para as pessoas. Se te colocarem de helicóptero no topo da montanha, você chega no topo da montanha, mas e como é que você desce se o helicóptero sai? Perfeito. Então esse degrau, colocado, né? Esse degrau que você fez... é que a gente fica feliz em ver, Perfeito. Né? Porque muitos jovens com muito dinheiro não fizeram isso e acabaram se perdendo. E você teve essa conduta, degrau a degrau, chegou ao topo da empresa, mas conhecendo os passos internos da empresa, os processos, e com uma visão inteligente, porque entrou na área de marketing, que é fundamental, Né? E aí acabou entrando na área comercial, gestão geral do comércio da empresa, para depois ir para o estratégico final, que é o presidente. Isso. Agora ele tem que escutar dos outros. Isso. Só que com uma diferença. Quando alguém vem com a informação, você diz, para aí. Rever, eu acho que tem mais alguma coisa. Você conhece o detalhe, né? Você fez parte da construção do todo. Então isso é fundamental para você poder tomar uma decisão. Você não caiu de paraquedas lá. Né? Então isso é uma coisa de que
É claro que o desafio de ser presidente é você sentar na ponta de uma mesa e você olhar para trás e não tem mais ninguém, né? Você que vai ter a decisão final. Mas, por outro lado, quando você vem nessa construção, acontece meio que natural. Sim. Né? Você não tem aquele choque administrativo ou gestão de pessoas que agora mudou tudo. Não, é uma sequência lógica daquilo que tu já vinha desenvolvendo. E você teve uma vantagem de conhecer também quem vem contigo na empresa, né? Quem eram os teus coordenadores, quem eram os teus gestores, quem é o teu pai, presidente. Você foi educado numa linha que foi sólida essa construção. Ou seja, vamos dizer, como já dizia Jesus Cristo, construa sobre a rocha. Foi construído sobre a rocha a tua gestão. Agora, 2011, eu me lembro que eu cheguei na empresa e o meu pai estava muito nervoso em frente à empresa, tinha um gramadão na frente da empresa ainda. Eu disse, pai, o que está acontecendo? Pode estar numa crise financeira enorme. E como eu não fazia parte da área financeira, para mim aquilo foi um espanto, né? Eu disse, mas como assim? Não, a gente chegou num grau de endividamento alto e se a gente não cuidar, a gente pode falir. Não sei o que, ele estava super nervoso. E aí eu fui entender a tal do efeito tesoura dentro da empresa, boca de jacaré que abriu. Né? E na época, os juros no mercado estavam em 20% ao ano. Então, qualquer recurso que tu pegava para a empresa era um recurso que você tinha que fazer conta se tu ia conseguir pagar. Né? Então, é muito complicado. Né? É isso que eu digo, assim, ser empreendedor, empresário no Brasil não é fácil. Mas está alto o juro. Né? Os juros é 5,5 agora. A gente falava de 20. Mas 5,5 entre aspas, né? Isso, o 5,5 não chega na mão do empresário, né? 5,5 é o mês. Isso, Se bobear, 5,5 é o mês. Não, mas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, porque já disseram aí que nós extrapolamos o tempo. Rapaz, o tempo anda muito rápido. E a gente volta em 2 minutos, né? Com profissionais de sucesso. É rapidinho. Já estamos de volta. Quero agradecer você que continua conosco. Com muita alegria a gente vem fazer esse programa sempre trazendo pessoas de referência. E hoje, profissional de sucesso, quem perdeu o primeiro e segundo bloco, ainda tem um bloco aí para acompanhar. É o nosso amigo Adriano Silva. Adriano Silva, que nasceu em Joinville, vem de uma família tradicional e de uma empresa conhecida, tradicional, né? O famoso Laboratório Catarinense. Tem a origem também na drogaria catarinense, lá os seus bisavós, né? Família tradicional, e que ajudaram a desenvolver muito essa nossa cidade de Joinville. E o jovem garoto aqui, né? Já passou dos 30, né? É um fera, se preparou em bons colégios em Joinville, educação séria, alinhada pelos pais, rédea curta, que é negócio, educado para a vida. Foi para São Paulo, fez curso superior, voltou para Joinville, fez pós em marketing e atua forte dentro da empresa Laboratório Catarinense, né, onde começou lá dando um apoio no marketing, mas chegou à direção, depois direção comercial da empresa, vice-presidente. Em 2012, pelo que ele contou aqui, o pai dele disse que, garoto, tá aí nos teus 32, 33 anos, vem cá, agora eu quero que tu assuma a cabeceira da mesa. E aí o Adriano disse assim, fazer o quê, né, pai? E tá ele aqui conversando com a gente, né? E a gente vai continuar contando um pouco da história agora, da trajetória da empresa, da dificuldade, das coisas boas, né? Os impostos são altos, as contas são altas, os juros acontecem. Então, e a gente estava falando justamente disso, antes de terminar o bloco, que em 2011 a gente estava numa crise financeira grande da empresa. Então, em 2012, quando eu assumi a presidência, a minha primeira ação foi uma ação muito doída, porque eu tive que fazer uma redução de quadro da empresa de quase 35%. Caramba, tu virou inimigo da cidade? Então, você imagina, e eu sou uma pessoa que sou muito ligado às pessoas, então eu conhecia todos por nome. Né? Aí foi a tua vez de chorar. Então foi muito difícil. Que o teu pai chorava, foi a tua vez de chegar, pai, agora é a minha vez. Eu falo assim, a pessoa que decide ser empresária, ela tem que estar preparada para esses momentos, porque infelizmente a empresa é um ser vivo, entendeu? E que muitas vezes não é você que tem a rédea inteira dela, porque tem um mercado lá fora que a gente não manda no mercado. Sim. Vem uma crise, vem pós-crise e você tem que sempre adaptar o teu negócio.
Então a gente passou, mas ali a gente tomou uma decisão de que a gente ia refazer o planejamento estratégico da empresa para, de uma vez por todas, passar por isso e não ter mais problema. E aí a gente mudou a estratégia, nós definimos ali que nós íamos investir numa outra linha de produtos, que é a linha de suplementos nutricionais. O laboratório catarinense é especializado em medicamentos fitoterápicos, medicamentos que vêm à base de plantas. Então, xarope melagrião, camomila, bálsamo branco, são produtos naturais, mas são medicamentos. Eles têm que fazer a ação terapêutica comprovada cientificamente. E suplementos nutricionais, a gente tinha uma linha, mas era uma linha muito pouco vendida, olhada meio como um complemento de faturamento. A gente disse, pô, aqui tem talvez uma oportunidade para a gente trabalhar. E a gente começou a trabalhar, por isso que a gente passou a não mais chamar Laboratório Catarinense, Catarinense Pharma. Por quê? Porque a marca catarinense, que é a marca, veio para as embalagens dos suplementos. Para que a pessoa, quando fosse buscar um ômega 3, um polivitamina, buscasse a marca catarinense. Certo. Né? Então ficasse evidente a marca. Né? Então essa foi uma mudança que a gente fez e que deu muito certo. E a gente começou a andar com isso, aí veio, que eu estava comentando contigo no intervalo, da grande reforma da empresa, que foi uma exigência do governo federal, através da Anvisa, para mudar o sistema de ar-condicionado. Que é um outro desafio para o empresário, que é o governo quando inventa algumas gigantesco. coisas. E quem tem uma agência reguladora como nós, a agência reguladora ela tem o poder de criar resoluções. Resolução é uma lei. Você cumpre ou você está fora. Então veio a resolução que a gente tinha que mudar o sistema de ar-condicionado. E esse sistema de ar-condicionado significava a gente fazer uma grande reforma na empresa que basicamente tinha que botar a fábrica abaixo e reconstruir o prédio. Nossa Senhora. Em 6 meses. Esse é o problema, né? Então, eu disse, como isso? Né? Então, eu me lembro que, assim, foi um desespero no sentido de dizer assim, ou a gente faz ou a gente morre. Então, eu botei todo mundo numa sala, apresentei para todos os funcionários a situação e disse, olha, nós vamos ter que produzir tudo em dobro em 6 meses, botar no estoque, depois a gente vai derrubar a fábrica, né? Vocês vão ficar em casa, o outro pessoal vai desenhar a fábrica, outro pessoal vai para o BNDES tentar pegar dinheiro para bancar a obra, porque a gente não tinha dinheiro para bancar a obra, a gente tinha acabado de sair de uma crise financeira. Sim. Né? E a gente, graças a Deus, né, até encurtando, para a gente não ficar se alongando muito nisso, a gente conseguiu passar por isso. Em 2014, a gente começou a produzir na nova fábrica. Eu me lembro que, assim, 2013, Natal de 2013, eu cheguei na empresa, tinha uma retroescavadeira onde seria a fábrica. Claro. E o estoque de xarope melagrião acabava em março de 2014. Disse, se um pedreiro pegar uma gripe, acabou, não vai ter chance de terminar a obra. E a gente conseguiu terminar a obra. Eu me lembro que em abril de 2014 a gente já começou a produzir melagrião e o estoque estava praticamente finalizado. Então a gente começou a atender o mercado. Então o mercado não sentiu nada, nossos clientes não sentiram falta. Né? E a gente daí passou a receber uma fábrica nova. Refizemos todos os processos, todos os números, porque a fábrica ela tinha mudado o layout inteiro, então a minha conta de quanto custava o produto mudou, porque eu levava mais tempo ou menos tempo, tinha mudado tudo. Né? Energia elétrica saiu de 25 mil reais por mês para 150 mil reais por mês. Deus. Isso mais R$1 milhão por ano em energia elétrica, de custo. Como que você recebe tudo? Então a gente tinha que mudar o negócio. Então ali a gente já pensou em montar uma termoelétrica? Ali a gente passou daí a investir então no mundo do suplemento nutricional. Sim. O brasileiro é um povo, o Brasil, não sei se você sabia, até como curiosidade, o Brasil é o segundo país com o maior número de academias por habitante. Opa! Então isso é uma coisa positiva. Isso é uma coisa positiva porque isso mostra o investimento do brasileiro. Talvez num primeiro momento na estética, sim, pode ser, mas o segundo momento já começa a pensar em qualidade de vida. Já é um povo bonito, né? Que o povo simpático, sarado, pronto. Né? E aí a gente começou a investir no suplemento nutricional. Hoje nós somos então líderes no mercado de suplementos nutricionais do país. O ômega 3, por exemplo, a gente é líder disparado de mercado. Nós somos o terceiro maior fabricante de polivitamínicos do país e continuamos como líderes de medicamentos fitoterápicos. Então, de 2012 para agora, o laboratório é 3 vezes o tamanho do que era. Ela cresceu 3 vezes o tamanho da fábrica. Então, é uma história assim que é muito legal a gente olhar para o passado e ver a dificuldade que nós passamos e que o time inteiro, porque aí eu ponho o time, porque foi uma união de todos da empresa para fazer com que o negócio passasse por esse desafio e voltasse mais forte.
Que bom, né? E hoje a empresa está aí, graças a Deus. A gente fechamos ontem, quer dizer, fechamos a semana e o mês com 22% de crescimento em relação ao ano passado. Um número elevadíssimo. Então a empresa continua crescendo. Então está muito positivo, mas nem sempre foi assim. Mas é aquilo que você fala, né? Tem gente que olha, né, e diz, os caras têm sorte, esses aí ganharam tudo. Aí você acaba de contar uma história. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Sempre. A gente olha para todo mundo. A cervejinha é mais gelada, aquela fruta está mais madura, a minha nunca está boa. Mas é um trabalho. É claro que e é isso que eu digo, assim, eu me sentia sempre por obrigação ser um bom aluno, fazer uma boa faculdade, por quê? Porque eu tive a estrutura necessária para isso. Então, isso era obrigação minha. Certo. Perfeito? Então, isso sim. Então, essa parte eu cumpri. Quanto a você tocar bem o negócio da família ou não, isso é uma coisa também que vai discutir até se você nasceu para isso ou não. Porque não é que você é herdeiro, que você é capacitado ou não. Então, você tem que estudar para isso, você tem que gostar disso, porque se você não gostar disso, você vai ser infeliz. Eu diria até, Adriano, que a cobrança até é maior. A cobrança até é maior, porque se espera de você... Já se espera, né, que vai sair dali para entregar adiante. Quem veio do nada, se chegar alguma coisa, já foi maravilha. Por isso que eu digo para as pessoas, né? Acredite, olhe para dentro de ti e diga, eu posso fazer alguma coisa, porque não fazer nada é a pior coisa que existe. Isso. Então acredite. O Adriano veio aqui e mostrou que mesmo ele tendo vindo de uma situação favorável, isso eu tenho que provar para mim também, né? Porque eu tenho que provar para ti, mais do que para os outros, que você é capaz. Não, você não pode dizer, eu vim, eu ganho tudo, que se dane. A gente cita o exemplo do príncipe Charles. O que esse homem evoluiu para a sociedade? Uhum. Né? Ele foi criado para ser um príncipe, virou um príncipe, nunca vai chegar a rei. Né? Porque é um erro o modelo. É um erro o modelo. O modelo é vá, construa o teu espaço. E a gente ficou feliz porque a tua história de vida aqui vem bem direto àquilo que a gente prega aqui no Profissionais de Sucesso. Né, trazer pessoas que constroem alguma coisa e que não ganharam de mão beijada. Você teve uma felicidade de vir de uma família mais favorável, mas não se acomodou e disse assim, eu existo. Perfeito. É isso aí. Eu até estava comentando que eu participo de um grupo de empresários e esse grupo é um grupo fechado, é organizado, tem mediadores, que é como se fosse também um curso, porque a gente se organiza uma vez por mês, a gente sempre tem um assunto em comum em debate. Legal. É um palestrante, a gente discute um problema, o Adriano vai falar um case do catarinense, todos os outros presidentes de empresas vão fazer uma sabatinada de perguntas, depois sugestões, então a gente tem um acordo de confidencialidade entre a gente. Ajudam. Então, na verdade, eu estou aprendendo com o colega do lado, que é presidente de uma grande empresa, que tem uma outra realidade, outro negócio, mas a gestão muitas vezes é parecida, a administração, como faz lá ou aqui. Então, isso já são 3 anos já participando desse processo. Legal. Então, a gente tem que continuar também buscando o desenvolvimento, né? Buscar o aperfeiçoamento constante. Mas estudar, nunca parar, né? Nunca parar de estudar. Se você não está num banco escolar, vamos dizer, na instituição, Assessoritec ou outra instituição de ensino, mas você está... de alguma forma se unindo com pessoas que vivem estudando. Trazendo informação, conhecimento, perfeito. Eu digo assim que o profissional de hoje que não está preparado para aprender e desaprender e aprender, não é um profissional que está no momento certo. E esse profissional, eu falo assim, todo ano eu escalo um time dentro do Catarinense, todo ano. Eu sou um técnico como se fosse um técnico de futebol. Eu posso ter um Rogério Ceni, que pode jogar várias temporadas junto, ele tem a competência de aprender, reaprender e aprender, né? E eu posso ter aquele que é bom numa temporada só e que não se adaptou por algum motivo e vai passar. Então, a gente trabalha muito espírito de time dentro da empresa, né? Para que as pessoas elas tenham essa conotação de que, pô, eu não sou eterno, mas eu posso ter uma vida muito boa também dentro do Catarinense a longo prazo, se eu me adaptar aos tempos da empresa também. Sim. E tem a oportunidade de crescer dentro daquela empresa. Você não precisa sair do meio da tua família, do meio da tua empresa, da tua comunidade. Exatamente. E ali você pode construir o teu espaço. Exato. Eu tenho um colaborador dentro da empresa que está 42 anos dentro da empresa. Era nascido quando ele E continua lá. Tu vê se adaptando, fazendo, né? E tá junto.
Então, não tem, eu digo assim, para os jovens que entram, não tem um certo e errado, porque tem muitos que entram com o estigma, não, eu tenho que ficar 2 anos, que daqui eu já tenho que pular. Não, primeiro tu tem que fazer uma coisa que tu gosta, aonde você gosta, que tu se sinta à vontade. Tu pode ter uma carreira de sucesso ficando 40 anos, ou tu pode ter uma carreira de sucesso ficando 2 anos, Sim. ou 1 ano, e você continuar tendo sucesso. Não é o tempo de casa que diz se tu tem sucesso ou fracasso, e sim a tua contribuição que tu fez para o negócio. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Me avisaram aqui que o tempo está acabando. Meu Deus do céu, tem que marcar mais uma dessa. Passa muito rápido, né? Aqui de uma forma bem descontraída, esse bate-papo com a Adriana. Eu queria, Adriana, que você... Antes de eu fazer as considerações, eu só vou mandar uma pergunta aqui, ó parceiro. Esse sorriso aí. Eu escutei uns passarinhos no meu ouvido aí. Como é que tá esse negócio? Me falaram que tu deve estar saindo candidato a prefeito. Como é que tá essa situação aí? É verdade? Tem alguma coisa no ar? Como é que tá isso? É um nome bom, com certeza é um nome diferenciado. Não, realmente não é boato, não. Eu estou participando do processo seletivo do Partido Novo. Bom partido. O Partido Novo é um partido diferente, é onde ele tem um processo seletivo, onde você não basta ser escolhido, você tem que passar por esse processo. Então é uma sabatinada de 3 processos. Eu já passei pela segunda. Foi muito legal porque eu falei assim, eu nunca tinha feito entrevista de emprego e foi a primeira vez que eu me senti sendo entrevistado, né? Porque são 4 headhunters do Diretório Nacional. Pesado. E que vem pesado mesmo, sabe? É muito legal o processo, porque ali eles estão vendo assim, essa pessoa tem capacidade de ser um bom presidente de uma grande empresa, porque uma prefeitura é uma grande empresa. E grande. Joinville tem 12 mil funcionários. Difícil. Né? Um orçamento de 3 bilhões. É uma máquina muito pesada, muito grande. Então, e agora, na próxima quinta-feira, vai ser a última entrevista que eu faço daí com os fundadores do Partido Novo, onde a gente vai falar de projeto de Joinville. Onde eu vou falar da cidade de Joinville, diagnóstico da cidade, através de números eu pautar projetos, porque não pode, eu acho que nós vamos fazer isso. Não, o Novo é muito pautado em números, né? Tem que ser uma coisa real, que é factível, que é possível. Então, se eu passar por esse processo, sim, daí eu serei o pré-candidato a prefeito de Joinville, nas eleições de 2020. Tá respondido, o passarinho foi bom aqui. O passarinho foi bom. Agora, infelizmente, tempo esgotado, eu quero que você deixe aí as considerações, um abraço para a família, que nem falamos tanto da família, assim, mais a esposa, essa coisa, né? Casado, né? Eu sou casado, um beijão para a Bianca, a minha mulher, minha companheira, parceira, né, que está sendo parceira também nesse processo de mudança de vida, porque essa decisão de entrar no mundo político é uma decisão muito séria e que muda completamente a dinâmica familiar. Muitas mulheres mandam o cara andar, né? Exato. E ela me falou uma frase que me deu toda a força. Ela disse, Adriano, se nós, que somos pessoas do bem, nós não estivermos dispostos a fazermos o nosso sacrifício, nós não temos o direito mais de reclamar. E aquilo me deu muita força, porque se eu não tiver uma mulher em casa apoiando, eu não vou conseguir passar por esse processo, porque é um processo muito diferente. Né? É um processo de exposição, é um processo que você vai dar cara a tapa, você é prefeito 24 horas, né? As pessoas não olham o prefeito das 8 às 6 da tarde, não, aonde você estiver, você é prefeito. Então, nem que se você fica doente, você assumiu um super-homem. É assim que é olhado hoje, né? Então você tem que estar preparado para isso. Então, assim, um beijão para a Bianca, amo ela. Isabela, minha filha. Lucas, meu filho, também amo eles, né? São a razão da minha vida. E aí da gente estar aí nesse próximo desafio também. Tá aí o recado, então, do nosso amigo Adriano Silva, né? E infelizmente o tempo acabou. E a gente se despede aqui com muita alegria de mais um programa onde a gente coloca transparência para você e uma pessoa aqui que é referência, um profissional de sucesso, sim, uma referência da cidade de Joinville. Eu tenho que agradecer por ter aceitado o convite, né? Obrigado e obrigado a todos de casa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Papo uma delícia. Obrigado. Valeu.